Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Ainda que lentamente, cresce o número de leitores no Brasil. Festivais de literatura atraem um público cada vez maior. E a televisão, como acompanha esse movimento? Até que ponto ela contribui para criar novos leitores? São perguntas que faremos aos nossos convidados de hoje. Beth Vidigal, diretora da União Brasileira dos Escritores e coeditora da revista O Escritor. Manuel Costa Pinto, jornalista e apresentador do programa Letra Livre, da TV Cultura de São Paulo. E Gláucia Hermann, professora de Comunicação e Expressão da Unip, a Universidade Paulista, e da FIT, a Faculdade Impacta de Tecnologia, além de ser pesquisadora em adaptação literária. Aqui eu desde já agradeço a presença aqui em nosso programa e quero convidá-los para assistir uma breve reportagem sobre o assunto que nós vamos discutir logo em seguida. Vamos ver. A televisão e a literatura muitas vezes andam juntas, em minisséries ou até mesmo em programas totalmente voltados para o mundo das letras. Na TV Cultura, por exemplo, o programa Letra Livre promove grandes encontros com escritores, oferecendo ao telespectador visões literárias diferenciadas. Olá, está começando pela TV Cultura mais uma edição do Letra Livre, um debate mensal com grandes escritores brasileiros. Na Globo News, os programas Start e Espaço Aberto entram no universo da arte e da cultura, abordando a literatura por meio de reportagens e debates. A música é o gancho para o Afinando a Língua, apresentado por Tony Belotto. Exibido no canal Futura, o programa analisa as letras de canções populares. A versão de Sérgio Brito e Nando Reis fala da perda do pai, da mãe e dos ensinamentos que essas perdas deixaram. É interessante notar a presença de uma figura de linguagem no começo da música, a metonímia. Metonímia é um emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. O Tirando de Letra e o Poesia são as apostas da UNB-TV para popularizar a literatura. A gente acha que a poesia tem um potencial muito grande de disputar a atenção do espectador, oferecendo uma programação diferenciada e inteligente. O nosso problema não é apenas encher a programação. O nosso problema é produzir programas de qualidade que disputem a atenção do espectador. Com bate-papo informal, Juliane Muricy desvenda o autor e sua obra. Aí você sente aquela paixão, né? Você está falando com o dono daquela ideia, com quem passou anos escrevendo um livro. Às vezes o livro é resultado de pesquisa, às vezes não. Às vezes é ficção, às vezes é poesia. A gente tem também os trabalhos de mestrado, de tese de doutoramento, que são aqui apresentados, e aí vai. E a receptividade das pessoas? Você acha que esse tipo de programa, ele torna a literatura mais popular? Torna porque aproxima, né? Você quebra aquela coisa do livro estanque ali na livraria, você tem que acessar você próprio. O livro não, você já tem a paixão do autor, você já tem o contato com aquilo e ele está te contando a história do livro. Às vezes até a gente se surpreendeu. Trouxe um convidado aqui, quando ele começou a contar a história do livro, ele reacendeu o interesse que a gente tinha em cima de uma obra literária. Você que apresenta um programa mais ou menos dos moldes aí da Universidade de Brasília, a UNB-TV, a televisão da Universidade de Brasília. Você também sente, às vezes, surpreso com um autor que vem ali falar de sua obra e traz reaviva a obra para você e para o telespectador naquele momento? Sem dúvida, eu acho que a televisão tem um mérito, um papel muito importante na divulgação da literatura, porque ela faz algo que o jornal não faz. Acho que a experiência de trabalhar com jornalismo escrito e jornalismo televisivo, e com literatura, nos dois casos, me mostrou claramente isso, que a televisão atinge um público muito diferente. Primeiro porque a abrangência é muito maior, e segundo porque existe uma linguagem da crítica literária nos jornais impressos que é meio impenetrável.
para a grande massa de leitores. Então, ela acaba sendo hermética e não dá para fugir muito disso, porque você não vai fazer uma análise muito simplificadora. Agora, quando você usa um outro veículo, um outro meio, que traz o próprio escritor para falar, e ele ali dá um testemunho do seu trabalho, você imprime a essa matéria, vamos dizer assim, jornalística, uma linguagem muito mais acessível, muito mais ampla, e daí você consegue atingir um público muito maior. Sem dúvida alguma, isso é um papel que a televisão cumpre. Da mesma maneira, eu faria um paralelo, da mesma maneira que a Bienal do Livro cumpre em relação ao público que não frequenta livrarias. Uhum. Existe esse aspecto no Brasil, a gente pode depois aqui discutir, mas eu acho que assim, o público que frequenta a livraria não é o mesmo da Bienal, assim como o público que lê caderno de cultura sábado e domingo no jornal não é o mesmo que vê o programa da televisão. São fenômenos de maior amplitude, maior abrangência, enfim, são fenômenos da indústria cultural e da comunicação de massa. E a literatura, felizmente, está incluída nisso. Né? Ô Manuel, eu sei que isso é meio difícil medir, aliás, sei por experiência própria apresentando um programa de TV, mas como é que você tem alguma percepção de como esse seu programa contribui para criar novos leitores, ou pelo menos para despertar curiosidade de algumas pessoas que às vezes nem conhecem o autor, de repente vão e compram um livro, vão à biblioteca? Você tem alguma referência disso? Existe o retorno do público que vai, no caso do programa que eu faço, que é o Letra Livre na TV Cultura, que é um programa gravado ao vivo é gravado com plateia, né, com plateia no Teatro Franco Zampari, em São Paulo. A gente tem o retorno do próprio público. E é nítido, pelas perguntas que essas pessoas fazem, é claro que elas não são as mesmas pessoas que leem os cadernos de cultura. Quer dizer, eu escrevo na Folha de São Paulo, na Ilustrada, no Caderno Mais, e é para um determinado público. Esse público não está no Teatro Franco Zampari vendo o programa. Né? É outro tipo de público, é um público mais jovem, menos familiarizado com a linguagem da crítica literária, mas de certa maneira, mais ávido de informação. E mais necessitado de uma informação com uma linguagem que seja mais informativa, que traga mais subsídios da vida do escritor, de como ele surgiu, como ele escreve, o processo de criação. Isso é muito importante, e você percebe pelos retornos que a gente tem via e-mail ou pelo próprio retorno de algumas pessoas, né? Frequentemente, alunos da Unip, por exemplo, são frequentes lá. Eles foram aos primeiros programas e eles continuam frequentando. Eles querem. A linguagem dele não é a mesma de quando ele escreve. Então, o escritor presente é coloquial. Ele conversa em outra língua. Não é verdade? Quando você entrevista. Exato. Agora, ele ao fazer isso, ele fala de sua obra de uma maneira que serve como uma espécie de guia. De porta de entrada, de introdução ao livro, que depois vai se tornar mais difícil no princípio, mas se torna menos difícil para o leitor, que depois de ter visto o escritor falando, vai ter uma guia de leitura, vamos dizer, vai ter um guia de leitura. Os jovens vejam que não é um universo tão distante deles assim, na verdade, né? Deixa eu perguntar para a Beth uma coisa, e do lado do escritor? Quer dizer, como é que o escritor vê esse papel mediador da televisão, se a gente pode chamar assim? Olha, mediador e que possibilita o acesso a novos públicos. Porque são duas coisas diferentes. Uma é o programa como o seu, como o do Manuel, é o programa que fala de livros. E outra coisa é o livro adaptado, que é o que a Glaucia estuda. Então, quando se traz para o público o livro adaptado, o público não percebe muito a diferença entre um roteiro... O livro adaptado, você fala da novela, da minissérie... Ciranda de Pedra, por exemplo. Para o público não percebe muito bem que existe uma diferença entre um roteiro feito para TV e um livro adaptado. Mas a gente sabe que as vendas dos livros aumentam. Às vezes vão descobrir que o livro não tem nada a ver com o que apareceu na televisão. É completamente diferente. Mas vamos procurar o livro. A gente tem dados, né? Por exemplo, quando os Maias foi colocado no ar, a venda, né, voltou a ser bastante grande. Justamente. Embora a novela não tenha sido um sucesso, a minissérie não foi um sucesso, mas o livro voltou. Não foi um sucesso para os padrões brasileiros de audiência, que tem que dar mais de 20%. Mega audiência. Mas havia um grande público assistindo. Um ponto de Ibope dá quanto? É um monte de gente. Os Maias foram um caso interessante em que começou a se discutir essa questão da qualidade. Quando a audiência, que é a apuração da audiência, verificou-se que a audiência estava baixa, então, será que não é muita qualidade? Eu lembro que houve essa discussão, de qualidade, é isso mesmo. E eu achei interessante, quer dizer, mas ainda assim, com certeza,
as adaptações movimentam o mercado editorial. Isso não há, mesmo na Casa Sete Mulheres, que foi objeto aí do meu estudo, ficou um ano, o livro foi lançado, uns 10 mil exemplares vendidos, em 3 semanas que a minissérie estava no ar, estourou 30 mil, 40 mil. Isso só de início. E em todos que a gente percebe que é assim. A gente percebe hoje em dia, os estudiosos dizem que, até parafraseando a Ana Balog, que é uma grande estudiosa de adaptação, que hoje, como anda a comunicação, é mais fácil que o receptor seja primeiro um espectador, para depois ele virar um leitor. É muito comum que, então, tenha o primeiro contato televisivo, porque a televisão é mais abrangente, como o Manuel falou, muito mais do que o cinema, para depois procurar o livro. Então, mas quer dizer que o livro que vira minissérie é sucesso editorial garantido, é isso? Muito provavelmente. Muito. A não ser que haja qualquer problema assim, de aceitação. Mas todos os casos que nós temos visto são de livros que realmente... A diferença entre o programa sobre livros e o livro adaptado, uma coisa que a gente pensa, o que tornaria um programa mais interessante? Se você vê um grupo de escritores conversando num bar, você vê que se divertem muito. Se divertem, dão muita risada, tem muito a dizer, e o pessoal em volta tem vontade de participar daquela rodinha. Então, o que acontece que o programa sobre livros na TV não atrai com esse clima de euforia, de vontade de discutir livros que a gente encontra no barzinho? Eu diria que, em primeiro lugar, falta cerveja. Talvez. Olha, por restrições de um certo decoro que existe. Isso falta. Agora, existe uma dificuldade de imprimir essa conversa, a mesma informalidade que existe fora do setting ali isso é um problema. Isso é uma coisa muito... inclusive a ideia de colocar 2 escritores para debaterem e promover o cruzamento, o embate, estimular que um interfira na fala do outro, faça perguntas, é uma coisa que não é muito simples, assim. Eu, em geral, começo, no primeiro bloco não acontece isso. E às vezes não acontece o programa inteiro. E às vezes fica uma situação um pouco... Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Hoje não, hoje vocês estão bem soltinhos já no primeiro bloco. Mas geralmente o primeiro bloco é sempre o mais difícil. Mais formal. Até para engatar. Olha, Manuel, nós ouvimos aqui o depoimento da apresentadora, sua colega, do programa Entre Linhas, da TV Cultura, que é totalmente voltado para a literatura. A Paula Picarelli conta como fazer um programa com esse tema, para que esse tema seja bem atraente para o público, que no caso dela está há 3 anos no ar na mesma emissora. Vamos ouvir e a gente continua a nossa conversa. Essa edição ágil é o que deixa o público ligado no programa o tempo inteiro, né? É uma das coisas importantes. Nesse assunto que tem se mostrado infinito e fascinante, o programa já tem 3 anos e o assunto não se esgota, e é um programa acessível para qualquer tipo de público, para qualquer faixa etária, qualquer tipo de escolaridade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa edição ágil, as matérias não são simplistas. Então, acho que é esse jogo entre essas duas coisas, a agilidade e a abordagem das entrevistas, das reportagens, é o que faz a graça desse programa. A recepção do programa é muito incrível. Pessoas também de todas as faixas etárias e classes sociais se aproximam para falar: eu peguei uma dica de um livro no seu programa, eu mesma, vira e mexe, pego dicas de livros e conheço autores através do programa. Então é um programa que me faz descobrir a literatura o tempo inteiro, e eu sinto, pela proximidade das pessoas, que as pessoas descobrem a literatura de uma maneira muito nova. É um tema que tem se mostrado interessante, tem atraído o público. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre arte, sobre sensibilidade, sobre pontos de vista, vai ampliando a nossa maneira de ver o mundo e entrar dentro desse universo que às vezes parece meio literatura, uma coisa pesada, e não é, na verdade. Então, quando programas desse tipo ajudam as pessoas a se familiarizarem, ficarem mais à vontade nesse universo.
Bom, a Paula toca numa questão central aí da televisão brasileira, que é o ritmo imposto pelo modelo de televisão comercial no Brasil, em que uma ideia não pode ter mais do que 30 segundos. Para a literatura isso é muito difícil, né? Como é que você vai discutir uma questão literária com esse ritmo? Esse é um desafio. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, você não deixar que esse tema se torne um tema árido, ou falando claramente, um tema chato para o telespectador que está acostumado com esse ritmo da TV comercial. É um desafio. Acho que a Djuvema consegue isso no Provocações dele. Ele sempre lê um trecho de um texto, às vezes é um texto breve, mas deve levar 30 segundos, minutos. Na verdade, o que eu estou perguntando, e o que a Paula sugeriu, é como você adapta a linguagem da televisão à literatura, né? Acho que esse é o desafio. A discussão da literatura. A questão que a gente costuma considerar no texto literário é que é um texto ambíguo, com múltiplas possibilidades de leitura. Então, já o texto, quer dizer, que a gente pode chamar, eu chamo de texto televisivo também, o texto audiovisual, ele já não tem essa multiplicidade, já é a leitura de alguém. Quer dizer, o diretor fez uma leitura. A gente até discute alguns livros que após o lançamento ou viraram adaptação de cinema ou de televisão, que alteraram as capas. É uma discussão interessante. É verdade. Então é uma relação, de submissão, alterar as capas, mas se você coloca na capa um autor encarnado em pessoa, quem vai ler esse romance, esse livro, esse conto, não tem mais a liberdade de imaginar, porque ele vai imaginar, ele vai ser condicionado por aquela imagem. Então, tem capas de livros agora, recentemente, que é o ator da novela que fez o personagem que está na capa. É uma cena do filme, às vezes. Uma cena do filme. Isso é um fenômeno que tem sido observado. Então, há estudiosos da metodista que têm observado isso, que isso é uma submissão. A questão que eu acho que quando ela falou de literatura pesada, né, eu me lembrei de, assim, eu como educadora penso no seguinte aspecto em relação à literatura no Brasil. É como a escola incentiva, qual é a relação dos estudantes com a literatura. Então, professora, eu odeio Machado de Assis. Também o coitado foi obrigado a ler para fazer prova ou para fazer análise sintática. Aos 11 anos. Isso. Não leu por prazer. Porque eu vou deitar, vou ler aqui, né? Então eu costumo falar isso para os meus alunos, né? É uma coisa que tem que te dar prazer. Se você não gosta de Machado de Assis, bom, você está perdendo, quem sabe um dia você vai gostar, mas comece com o autor, com o gênero que você goste. Agora, para dar agilidade, acho que depende muito da visão desse diretor. Mas eu ia falar uma coisa. Não, eu ia falar de algo relativo aí, que se referia ao que a Paula Picarelli falou, mas continuando aqui o que a Glaucia estava falando, que acho que talvez renda uma discussão interessante também. A adaptação, ela tocou num ponto muito importante. A adaptação, quando ela é muito literal e ela presentifica a personagem, a obra num ator, etc., de fato ela pode acabar vulgarizar, pasteurizar um pouco o livro. Mas existem adaptações que são brilhantes, né? Se a gente pega no cinema, por exemplo, quer dizer, o modo de adaptar, às vezes, eu já vi críticas de que saindo da TV e indo para o cinema, o maior adaptador de obras literárias para o cinema era o Visconti, né? O Luquino Visconti, o escritor, trabalhava com uma Suzu Tchek D'Amico, que é uma roteirista muito talentosa. Agora, ele fazia intervenções nas adaptações que eram muito interessantes. Por exemplo, Morte em Veneza, que é um filme até certo ponto criticado, porque é a história de um escritor que se apaixona por um menino, e daí o menino está lá presentificado. Ele virou um ator. Então acaba toda aquela beleza inefável descrita pelo livro, ela está ali em carne e osso. Isso é inevitável, né? Você dá corpo, dá rosto àquela personagem. Porém, existem alguns caminhos que ele tomou muito interessantes. Por exemplo, ao transformar o escritor em compositor. E daí o elemento da música entra como um elemento que a sinfonieta, o adagietto da quarta sinfonia do Mahler virou um elemento fundamental na narrativa do filme. Então existem adaptações que são muito inteligentes. E ainda assim o livro é muito ao transformar. Sim, agora, mas é um grande filme. É um grande filme. Mas é um grande filme também. Nós vamos continuar isso. Eu saí da TV aqui porque eu achei que o é muito importante. Mas há outras referências com o cinema que a gente pode fazer logo em seguida. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que hoje discute os programas de literatura ou a literatura na televisão. Nós voltamos já.